140 milhões de reais por Lúcio Rodrigues. Tu recusaria essa proposta, meu amigo? Para Lúcio Rodrigues, a gente não tá falando do novo Luizito Soares, a gente não tá falando do novo Darwin Núñez, a gente não tá falando do novo, sei lá, Jorge André Arrascaeta, não. A gente tá falando do Lúcio Rodrigues, que nem no top 10 de melhores atacantes da Série A ele tá. E além dos 140 milhões de reais, que pode chegar nesses valores, o Bahia ainda teria 25% de uma futura venda. Caso ele saia para um futebol inglês ou para algum outro clube do futebol saudita, o Bahia ainda poderia pegar uma laminha ali de 25%. Suposição aqui, tá? Se Lúcio for vendido por 100 milhões de reais do Neon para o Al Nassr, 100 milhões de reais, estou colocando aqui um valor aleatório. O Bahia poderia pegar ali em média de 25%, mais 25 milhões de reais. Então uma operação ao todo que pode favorecer ao Bahia em mais de 150, 160 milhões de reais. Não tá ruim não, viu, irmão? Mas não tá ruim mesmo. Mas temos um contraponto em relação a isso aí. Vamos trazer aqui a informação do GE primeiro, gente. Só para deixar um detalhe aqui, os créditos. Quem publicou primeiro a informação que o Neon da Arábia Saudita estava interessado em Lúcio Rodrigues foi Fabrício Romano. Aí o GE agora há pouco trouxe a atualização das informações e trazendo os valores também, né? Seguinte, a manchete. O Bahia encaminha a venda de Lúcio Rodrigues para o futebol saudita, com valor recorde no Nordeste. O Neon aceita pagar 20 milhões de euros à vista e 2 milhões de euros em bônus, além de 25% em uma venda futura para o clube baiano. A negociação está em reta final. Ainda não está oficializada, tá, gente? Só para deixar claro. E aí vamos lá, o Neon, recém-promovido à elite da Liga Saudita, ofereceu os 22 milhões de euros, o que dá ali 139 milhões de reais. Só que 20 seria à vista, que daria 126,6 milhões de reais, e os outros 2 de euros, que daria 12,6 milhões de reais em bônus por produtividade. Eu acredito que o Lúcio, que é um jogador saudável, que tem muita força física, que se lesiona pouco, eu acredito que ele deve bater essas metas lá no futebol saudita. Até porque a Liga do Futebol Saudita, a régua, o sarrafo, é bem menor do que a Liga aqui do futebol brasileiro, da Série A, do Campeonato Brasileiro. Então assim, beleza que já melhorou muito em relação ao que era 5, 6 anos atrás, com a chegada de vários craques do futebol europeu, que foram transferidos para lá, a régua subiu muito, fato. Mas ainda assim, acredito que essa produtividade num futebol, numa liga fraca na média ainda em relação ao mundo, tá melhorando a cada ano que passa. Acredito que ele deve bater esses bônus, que eu nem sei quais são, mas deve ser minutos jogados, né, sei lá, participação em gols, provavelmente, enfim, aí eu não sei a questão contratual específica dessa valorização aí por produtividade, né. Ó, e o Bahia ainda vai ter direito a 25% em uma venda futura do atacante uruguaio. E aí vamos lá, rapaziada. Se fechar essa contratação, seria, obviamente, vai ser, na verdade, a maior venda da história do Bahia e a maior venda da história do Nordeste de forma disparada. Pedro Lima está no top 1 nesse momento. Foi vendido para o Wolverhampton da Inglaterra por 60 milhões de reais. Se Lúcio Rodrigues for vendido por esses valores, seria mais do que o dobro, né? O dobro e um pouquinho, 140 milhões de reais. Excelente venda. Porque assim, gente, a gente não tá falando do melhor atacante da Série A, a gente nem tá falando do melhor atacante do Bahia. O melhor atacante do Bahia hoje é o William José. Lúcio é reserva de William José. É aquele reserva de Lúcio, que pode jogar de ponta também. É um jogador interessante para você ter numa composição de grupo. Eu não acho ele de todo horroroso. Tecnicamente deixa a desejar. Não é um jogador com um refino técnico absurdo, que tem um drible muito apurado, que tem um passe muito apurado, que tem uma finalização também precisa, finaliza com maestria. Não, não é isso. Ele tem ainda suas certas limitações no drible, na finalização, porque é um perdedor de gols. Contra o Confiança perdeu um caminhão de gols. Na Série A também perde vários gols. Não é aquele centroavante decisivo. Ainda assim, é útil para uma composição de grupo do Bahia, né? Podem jogar de ponta direita ou até de centroavante. E aí, Lúcio saindo, ele abre um buraco ali naquele setor, né? Já que tem William José, Lúcio e Thiago. Thiago, eu vejo que ele é até mais decisivo, mais eficiente nas finalizações quando a bola chega para ele do que o próprio Lúcio Rodrigues. Mas Thiago também jogou e tá jogando na média bem menos tempo do que o Lúcio Rodrigues, né? Ele joga numa média ali de 30 minutos por jogo, né? Sempre entrando no segundo tempo. Lúcio é titular em vários jogos na temporada. Em outros também ele é banco. Então, assim, vamos com calma também. Thiago não é o supra-sumo da base do Brasil, não. Calma lá. Thiago é um jogador interessante que vem entrando bem nos jogos, tudo isso é verdade. Mas
ainda não dá pra colocar uma responsabilidade pra Thiago. Ó, Thiago, contra o Fluminense tu vai ter que resolver, viu, irmão? Porque Lúcio já saiu. Não tem outro centroavante. A janela tá fechada. Só se for contratar jogadores aí livres no mercado. Que aí o Bahia vai ter que ser muito preciso no mercado também, certeiro para trazer uma outra peça. Um outro centroavante ali para disputar a posição com o William José. Então vai cair no colo de Thiago a responsabilidade. E a gente sabe que Thiago ainda não tá no nível para você ter a certeza que ele vai te entregar grandes frutos contra grandes times. Contra o Ceará ele entregou, verdade, fez um golzinho na reta final do segundo tempo. Ele vem entrando de certo modo bem, mas não é aquele jogador ainda pronto para contra o Atlético Mineiro decidir. Contra o Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Copa do Brasil. Não é ainda. Eu tô falando isso porque o Bahia subiu do patamar. O time agora que briga por coisa grande. Não é um time que briga para não cair. Então, assim, abre um pouco ali também esse buraco, né? E na ponta direita você teria só Kaique e Ademir também. Ademir lesionado e tal. Kaique também é muita fumaça e pouco fogo, não entrega muitos gols. Então, abre-se um pouco de buraco nessa reta final da temporada que o Bahia precisa de poder de fogo, de jogadores que decidem jogos. Então você fica naquela, pô, será que não era melhor esperar mais 5 meses, esperar terminar a temporada para ver se o Lúcio vai nos ajudar ali na Copa do Brasil, numa Série A, e aí sim, lá em novembro a gente vende Lúcio e tenta ir em busca de outro jogador no mercado, tendo 2, 3 meses para fazer uma grande busca aí no mercado nacional, internacional e todo um tempo para trabalhar a equipe durante toda a temporada. Tem esse ponto também para você avaliar, tá? Porque eu tô aqui na aba de estatísticas. Lúcio Rodrigues nessa Série A em 18 jogos fez 2 gols, gente. Em 2024, em 19 jogos fez 6. Deu uma assistência. Assim, você vê que até nessa temporada ele tá abaixo do que ele jogou ano passado, né? Que também nunca foi o supra-sumo do universo, não. Mas estava ajudando um pouco mais estatisticamente falando. Na Copa do Nordeste fez 5 gols, mas o sarrafo é lá embaixo, né? Na Copa do Brasil em 5 jogos fez 2 gols e tal, mas também no sarrafo lá embaixo, né, gente? Tipo assim, pegou Paysandu, Retrô, pô, pelo amor de Deus, é meio que obrigação, tá ligado? Fazer um ou outro golzinho ali, porque a bola chegou muito pra tu. Na Sul-Americana, na Libertadores e na Série A, vamos pegar só Sul e Liberta esse ano, fez 12 jogos, 1 gol marcado. E na Série, vamos pegar o combo de Lúcio, juntando Série A, Sul-Americana e Libertadores, que é onde que importa mesmo, o sarrafo é um pouco maior. Ele fez 12, 30 partidas. Tem 3 gols, pô. Tipo assim, irmão, não dá pra tu reclamar muito dos valores, não. Beleza, é novo, tem um certo potencial ali, tem muita explosão. Se eu fosse trazer uma grande característica de Lúcio, é a explosão. É um cara muito rápido pra você tê-lo como um ponta ou como centroavante, em movimentação. Agora, uma técnica apurada nunca foi o grande fundamento dele, pelo menos aqui no Bahia, ele não mostrou muito isso. Nem um passe absurdo, nem um chute absurdo. Lógico que em alguns momentos ele apresenta esses bons lampejos. Teve um golaço contra o Atlético Mineiro, ele chutando de longe a bola indo no ângulo. Ele tem bonitos gols, ele não é um jogador todo ruim. Mas assim, o ponto é, os 140 milhões está de excelente tamanho. E aí é o poder do Grupo City, que conseguiu trazer um ótimo jogador lá atrás, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, por 65 milhões de reais por volta disso, e agora tá vendendo por mais do que o dobro. Esse é o poder do Grupo City, da grana infinita. Ser esperto no mercado, ter expertise nos negócios, né? Conseguir contratar jogadores jovens para valorizar 100% dele depois de 1, 2, 3 anos e aí vender por, sei lá, o dobro, o triplo ou 4 vezes mais. Lúcio entrou nessa leva aí de jogadores que o Grupo City tá fazendo negócio. Enfim, eu venderia, tá, gente? Eu venderia. Lúcio tá longe de ser um baita de um centroavante e os valores estão bem interessantes. Bom, régua passada nisso, vamos finalizar aqui com o Bocão. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Posso usar, só para finalizar o caso Lúcio, o Bahia consegue ir no mercado, não sei se agora, né? Porque agora a janela tá fechada. Esse é o ponto do detalhe, né? Esse é o ponto delicado de vende agora ou não, ou espera mais um pouco. A janela tá meio que fechada, você vai ter que ir no mercado que tá fechado, ou trazer jogadores livres no mercado para suprir a ausência de Lúcio, enfim. Com 70 milhões, com metade desses valores aí,
tu contrata um atacante melhor do que Lúcio. Ah, então vai ser 5 anos mais velho. Dane-se. Vai entregar mais resultados, desportivamente falando. Ponto. Quem é tu? Aí também isso é um debate para depois, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E também eu não sou analista de mercado, analista de scout, para ter aqui o monitoramento e o mapeamento 10 telas do computador para fazer análise profunda. Ó, esse é o jogador. Aí se dane o Grupo City para buscar no mercado. Eles não são inteligentes e espertos no mercado, gênios, então que eles vão atrás de outro atacante aí. Dito isso, Bocão, esse vídeo me decepcionou um pouco, tá? Vamos lá. Gente, pelo amor de Deus, Bahia é um time de 200 milhões, o treinador ganha 1 milhão e 100, 2 milhões. Só o treinador do Bahia paga a folha todinha do Confiança. Everton Ribeiro 1 milhão e 500. Porra, pelo amor de Deus, comemorar um título desse com Confiança, com Série C, para, menos, né, menos. Um sábado desse jogou, botou o time mais B do que B contra o Confiança, coitado. Não tinha nem condições de jogar o Confiança. Não faz isso na Copa do Brasil, não fez isso com o Ceará, não fez isso com Fortaleza. O Ceará foi com as calças na mão, sem querer denigrir aí, pô. Mas pelo amor, comemorar um título desse, Copa do Nordeste, cadê a Libertadores? Cadê a Sul-Americana? Vamos lá, vamos beliscar, cadê a Copa do Brasil? Belisca que eu quero ver. Eu aposto aqui, ó. Ganha a Copa do Brasil, que eu seguro, canto o hino do Bahia. Não vai ganhar, gente. Aí vamos lá, vamos começar por partes. Esse vídeo aqui é muito rico de informações. Primeiro, Bocão, eu acho que você tinha que estar largando o aço em Fábio Mota nas péssimas decisões na gestão dele. Porque o seu Vitória foi eliminado para esse mesmo Confiança em pleno Barradão, perdendo o jogo no tempo normal. Segundo ponto da análise agora. Aí Bocão tá certo. Tem uma galera que aparece aqui no canal, né? Torce pro Bahia e fala, não, o Bahia golearia o Sport, golearia o Fortaleza, golearia o Ceará, faria da mesma forma. Quanto é que foi Sport e Bahia na Série A? 0-0. E o Sport poderia vencer? Teve mais chance clara de gol do que o Bahia, mas o Bahia também poderia vencer. Beleza, um jogo equilibrado na média. O Bahia melhor um pouco, mas o Sport chegando com mais chances claras do que o próprio Bahia. Beleza. Quanto é que foi Ceará e Bahia? Bahia venceu toda hora do Ceará, né? Venceu indo e voltando, Lailô, quando eu falo, na Copa do Nordeste, na fase de grupos e também no mata-mata, né? O Bahia venceu do Ceará, fato, mas por um gol de diferença, 3-2 e 1-0. Quanto é que foi Bahia e Fortaleza? 2-1 na Fonte Nova e 1-1 no Castelão. Então calma lá. Poderia vencer a Copa do Nordeste contra o Sport, contra o Ceará, contra o Fortaleza, contra o Vitória, que venceu também do Vitória no Campeonato Baiano, mas por 2 gols de diferença, 3-1 no agregado. Não foi por 9-1, 8 gols de diferença no agregado. Então calma lá. Calma lá também, mano. O Bahia não ia golear ninguém, provavelmente. Ainda mais com o reservão barra base, eu acho que ia perder. Se colocasse o reservão barra base contra o Ceará, contra o Sport, contra o Fortaleza ou contra o Vitória. Lógico, esse Bahia que foi a campo, né, gente? Eu não tô colocando o reservão hipotético do Bahia. O reservão hipotético do Bahia é um outro debate. Com Eric, com Lúcio Rodrigues, que beleza, jogou nesse jogo, mas ok. Com Azevedo. Aí você tem lá na defesa um Canu, um Luiz Gustavo, João Paulo, Santiago Arias. Aí é um outro debate. Aí isso aqui é um outro debate, tá, gente? Completamente diferente. Mas Bocão tá muito errado aí em uma parte, porque era pra estar largando aço na gestão Fábio Mota, mas em contrapartida ele tá certo aí em relação a, só fez isso porque é o Confiança, né, pô? Time não na colocação de Série C. Dito isso, nenhum outro time do Nordeste faria o que o Bahia fez colocando os titulares. Se o Sport coloca os titulares, Fortaleza, Ceará, Vitória, nenhum faria 8 gols de diferença no agregado, nenhum. Nem chegaria perto disso. Poderia ser um 4-0 no agregado, talvez um 5-0, um 3-0, 8-0 no agregado, jamais. Nenhum desses times com os titulares faria o que o Bahia fez com os reservas barra base. E sobre a Copa do Brasil, o sarrafo é mais em cima, viu? O buraco é mais embaixo, não é mole não, viu, irmão? Bom, abraço pra todos vocês. Tamo junto, rapaziada. Abraço.